Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse mais um domingo, numa live, para nós pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Falar sobre aquilo que Ele tem colocado uma palavra em nossos corações. Vocês que estiverem aí e vai ouvir, que Deus abençoe a sua vida, que eu vou trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês nesta noite. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 38. Eu vou ler. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse-lhe: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz-lhe, Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi: o teu pai ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. De ti a esta cidade eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus de um relógio de Acaz, e voltou 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. As escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou a sua enfermidade. E eu disse-lhe: na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. E eu disse-lhe: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homens como moradores do mundo. Irmãos, aqui uma palavra linda, falando acerca do livro de Isaías. O livro de Isaías é chamado um livro messiânico, que fala acerca sobre o Messias. E ele foi usado para falar com Ezequias. Irmãos, a Bíblia diz que Ezequias, o rei, foi o terceiro rei de Judá. Ele reinou por 29 anos.
e era filho de Acás e de Abi, ou Abiá. E Deus, nesta noite, Ele veio a palavra do Senhor a Isaías, o profeta, que o Senhor enviou ele e mandou ele prepare Ezequias, Isaías dizendo a ele: prepare a sua casa, que você vai morrer. E aqui, meus irmãos, esse rei Ezequias, muitos relatam que Ezequias foi o Senhor, ou algumas pessoas acham que diz que, porque disse para ele preparar a sua casa, que ele ia morrer, não significa que Ezequias estava em pecado, não. Ezequias, aqui a Bíblia diz que ele era um homem que ele andava reto aos caminhos do Senhor. Ele dizia que ele fazia a vontade de Deus. E a vontade de Deus nas nossas vidas, ela é perfeita e agradável. Mas, quando Deus estipula algo para nós fazer, e vou dar um exemplo para vocês. A salvação é uma coisa que nós, não é porque está em pecado que nós precisamos se preparar para a salvação. Então, preparar para a salvação é você sair fora das coisas pecaminosas e algumas enfermidades que venham à nossa vida ou na vida de alguém que é um homem ou uma mulher de Deus, ele vem para que quando Deus for entregar algo na sua mão, ele venha fazer isso. Toda luta, quanto mais a sua luta é maior, quão grande vai ser a sua vitória. Então, o rei Ezequias disse a palavra de Deus que, capítulo 38, versículo 3, diz: o Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, meus queridos amados irmãos, o Senhor, quando aconteceu isso, que o profeta Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse assim diz o Senhor, que era para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele estava doente, uma enfermidade incurável, uma enfermidade mortal. Então,
Quem é que neste mundo que vivemos na terra, quem é aquele que nunca passou por uma enfermidade? E mesmo passando pela enfermidade, ou não passando pela enfermidade, temos que buscar o caminho de salvação. Nós não temos que buscar ao Senhor só quando está tudo de bom na nossa vida. Quando só está tudo certo, porque vir à igreja, quando você também está na prova, isso também é coisas que nós devemos fazer. Isso é uma ordenança de Deus na nossa vida. Então, quando você vai falar algo da palavra de Deus, vê bem o que você está dizendo, para que não venha aquele negócio de aquela pessoa que busca pecado. Tem pessoas que caçam o pecado na vida das pessoas ou na vida de alguém. Ele procura de toda maneira, enquanto ele não colocar alguma coisa, e quando ele não acha, e pecado nós peca todos os dias, mas coisas que distanciam nós do céu, que nós não se arrepende, eles acham uma coisa pesada, né? E vem com uns ensinamentos meio complicado de você entender, meio revoltado da vida. E se você é um crente que vive revoltado da vida, você nasceu no mundo porque Deus permitiu a sua vinda. Então, quem é eu, quem é você que pode julgar alguém aqui na terra? É um sujo falando do mal lavado. Porque aqui, se esse homem era obediente a Deus, eu quero que as pessoas disse que era pecado, perguntar qual era o pecado do rei Ezequias. Qual é esse pecado que é dele? Então, temos que ter base bíblica no que estamos pregando, no que nós estamos falando. Aí às vezes você fala, eu não sabia, mas agora você está sabendo. E não é eu falando aqui. Aqui é o texto bíblico revelando a própria palavra de Deus. Você acha que uma pessoa reta com Deus, aí que passa pela enfermidade, aí que passa pelos traumas da vida, aí que passa pela adversidade. Quanto mais você é forte, Deus te testa na face dessa terra. Talvez você está dizendo, mas eu sou tão enfermo, e as pessoas lá fora fazem tudo de errado, e não acontece nada com eles. É mais fácil, meus irmãos amados, você sofrer nesta terra, de que sofrer na condenação eterna. E quando ele faz você sofrer, ou te exorta, ele ama você. Eu sempre falo nas minhas lives que eu não prego a Deus por competição. Eu não prego ao Senhor porque eu quero pregar como uma boniteza, ou como eu prego mais e as pessoas pregam mais que eu. No céu, não, para Deus não tem isso. Só que nós temos que ser verdadeiro, como o rei Ezequias. Mesmo ele estando reto, mesmo ele estando passando, Isaías fala para ele, que o Senhor mandou dizer. Quando o Senhor manda dizer, meu irmão, eu só digo algo para você. Ele responsabiliza com aquilo que ele fala. Então, Deus é misericordioso, Ele é justiça, mas quando você quer falar a parte de justiça, você já está na sua mente de condenar alguém. Então, porque
próprio Deus de justiça, Ele vai fazer a sua justiça. Não precisa eu e você colocar o seu dedinho. Não precisa eu e você querer achar do jeito que a Bíblia vai ser escrita. E se você não aguenta qualquer palavra te acha que está pesada a palavra, pesado, meu irmão, é se você ficar nesta terra. Isto é pesado. Mas, para que este homem fosse receber a sua cura, quando ele ouviu falar essa mensagem de Deus para ele não foi falar, não. Ele não foi falar da vida dos outros, não. Ele não foi apontar ninguém, não. E ele não foi falar que Jesus era ruim ou Deus era ruim, não. Porque o que ele faz na sua vida é porque você merece isso. Como assim? Merece como? Meu irmão, a Bíblia diz: tereis aflições neste mundo. O que te dá para você passar é que você aguenta. É que você aguenta. Não tem como você ficar exigindo uma coisa de Deus para ou matar alguém ou punir alguém porque você está falando. Cuidado, porque ao mesmo dedo que você aponta, já vira mais para um monte para dentro, para você. E quem acha aí que a gente que está falando aqui caiu de paraquedas, nós não caímos de paraquedas. Quem me conhece sabe aonde eu passo, as igrejas que eu passo, eu mostro quem sou eu. Eu sou um adorador, não interessa se está doendo. Eu sou um adorador, não interessa se a doença está. Eu sou um adorador, mesmo no culto, sendo pessoas que, mas eu não gosto dela. Mas eu vou dizer algo para você, meu irmão. Ela está pregando a Bíblia, ela está pregando a palavra de Deus, direto da Bíblia. Então, nós temos que rever o nosso conceito, como que a gente recebe a palavra. Às vezes nós, talvez, pode estar comichando os ouvidos. Ouvindo palavras, o inimigo soprando para você ouvir errado, caindo dentro do seu cérebro a mensagem errada. E qual é a palavra certa? A palavra que foi lido, que você leu, que você está pregando. Não precisa enfeitar. E quem entende de enfeitar, meu irmão, não é você explicar o texto bíblico com base, talvez base teológica, explicando quem foi o profeta, para que você, o novo convertido que está ouvindo, para que ele entenda. Eu sei que isso não vai salvar ele. O que vai salvar, estudo não salva ninguém, mas é o estudo da Bíblia. E o estudo da Bíblia salva, sim. Porque Theo é o estudo de Deus. Então não seja revoltado contra os homens de Deus. A Bíblia tem ali, te dá respaldo para vocês que gostam de caçar uma confusão, de que a palavra foi pesada, eu não gostei, porque eu sou... Quando você está falando, você pode dar uma exortação e as pessoas não podem? Que ignorância é essa? Quem está dentro de você? Se é o Espírito Santo, ele te muda. Ele está te mudando. E eu creio que é ele dentro de você. Só que, por momentos, situação da vida que nós estamos passando. Porque a igreja do Senhor, ela não merece a minha desabafar dentro na onde eu vou pregar. Os irmãos, não tem nada a ver com isso.
com o que foi terrível da minha vida. Se a minha vida está frustrada, se eu estou com problema. As pessoas não merecem ouvir desabafo. As pessoas hoje em dia estão precisando ouvir a palavra santa de Deus, que essa é a palavra que sara, que liberta, que restaura, que cura. Então, geralmente, quando você está dentro da palavra de Deus, não existe palavra pesada, não existe palavra leve. Tudo você aguenta. Ou você está na igreja e já é velho de crente e fica ainda achando que a palavra de Deus tem que ser soletrada para você, sendo que você já é alfabetizado. Você já é. Você passou por uma escola. Então, geralmente, lá te ensinaram o que é coisa de criança, que a criança ouve e ela chora porque ela não aguenta ver o pai ou dando açoite ou ali repreendendo. Eu nunca olhei as mensagens que seja exortativa. Eu nunca olhei quando a mensagem foi direto da Bíblia. Eu nunca vi na minha vida com 18 anos eu comecei a pregar no Evangelho. Tenho 33, já faço 16 anos. 16 anos pregando o Evangelho. E nunca vi palavra ser pesada. A palavra verdadeira não é pesada. Então, o texto bíblico, você vê que interessante. O livro de Isaías, ele é comparado a uma mini Bíblia. Por que uma mini Bíblia? Porque ele tem 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. Então, a vida deste homem, ele foi orar. Porque é isso que vai resolver o problema. É isso que vai te fazer mais firme. Por que você acha que tudo que você passa na sua vida, quando você está passando, você tem que ir na casa das pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para ser consolado. Você sabe por quê? Porque quando está pregando a mensagem verdadeira para você ouvir, o que você faz? Você pega e endurece o coração ou coloca comichões nos ouvidos. E quando você não aceita a palavra verdadeira, o que acontece com você? Você fica frágil no dia mal. Você começa, perder ali a sua consciência. E começa a se comover com qualquer palavra que fala depois, como nada contra uma profecia, uma revelação. Você desaba. Mas os crentes primitivos, eles não choravam por causa da vida que ele estava passando, não. Os crentes primitivos, eles choravam porque sentiam a presença de Deus e que Deus era no culto. E choravam porque Deus tirou uma vida miserável e colocou na igreja para curar, para libertar. Isso é o papel do nosso Deus. Mas a palavra final, quem dá é Deus. Quando Ezequias aqui, ele orou a Deus, ele orou ao Senhor, com lágrimas. Quando ele soltou a lágrima, Deus viu que foi lágrima verdadeira. Se você chora, te comove, mas no outro dia você não muda as suas atitudes, a sua fraqueza, é complicado falar. Se eu falar a verdade aqui, eu pareço que eu sou inimigo de todo mundo.
Mas eu não posso ser aquele que é vendido. Então, o Senhor ouviu, viu as lágrimas que era de coração. Talvez testou ele, o rei Ezequias. E ele passou Deus provou ele e ele passou. Será que se Deus hoje provar a nossa vida, e para nos dizer, nós temos até palavra, você tem até palavra, você tem sim, não é quem estuda que tem palavra só, não é, você tem palavra de Deus, você tem palavra de verdade dentro de você, você tem palavra que você tem uma oração forte que pode expulsar o demônio. Você pode jejuar, você pode. Então você acredite em tudo isso, acredite. Mas não pode ser com intriga. Se eu fosse olhar para que se o pregador da noite ele estava falando só para mim, significa que eu estou preocupado com isso e você, aí que você fala, você demonstra mais fraqueza ainda, porque você demonstra ser uma pessoa entendedora, uma pessoa que tem o discernimento de Deus, ele já vai entender ali de cara. Por que a pessoa está preocupada que o pregador exortou? Então, a sua consciência ali na hora. Você, às vezes, não pode gostar da pessoa. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. É o que eu quero? Não. É o que você quer? Não. É o que nós precisamos naquele momento. Eu até entendo que tudo... quando a mensagem é pessoal, nós entendemos. Quem tem o discernimento entende que é pessoal. Mas quando a pessoa está pregando, você nunca viu a pessoa. Então, quando nós não aceitamos a palavra do homem, nós não estamos aceitando a palavra de Deus. A de Deus, aquela que nos move. Aí aqui está dizendo, eu acrescentei 15 anos mais de vida. Porque a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi para o joelho. Ele tirou as lágrimas do seu olho verdadeiro. A nossa briga, meu irmão, a nossa grande luta, não é contra homens, meu irmão, minha irmã, não é contra homens. A nossa grande luta é pelo inimigo. É nós lutando contra ele com Deus dentro de nós. Deus, aquele que tudo pode e aquele que tudo faz. Deus é maravilhoso. Ele não usa qualquer um. Ele usa menino, homem, mulher, criança. Mas não é como nós queremos. E ele disse que ia livrar-te das mãos do rei da Síria, e a ti, esta cidade, o defenderei a esta cidade. Então, ele livra ainda o rei Ezequias da enfermidade, e ainda não deixa que os seus inimigos lhe atingem. E isto será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E Deus te dará um sinal
A palavra que está sendo falada, qual é este sinal? Você vai sentir no coração que a palavra é verdadeira. O Espírito testifica um outro Espírito. Pode você não conhecer a pessoa. Pode você nunca viu ela. Aí que você nunca viu, aí que você não pode julgar mesmo ela. E nem prejulgar. E não achando que está sendo pessoal. Porque se nós tivermos que pregar o que você quer, ou o que eu quero, então vai ser palavras de homens. Aí eu não preciso ler a Bíblia, não preciso ler ela aqui. Para te dar conselhos, para dizer que foi ruim. Porque hoje em dia o pregador que prega muito é aquele que faz barulho. É aquele que faz uma coisa e não é. Embora a gente fala com o microfone, a voz alta do microfone, não é essa que vai fazer você sentir a presença. Não é meu conhecimento, nem teu. É a palavra de Deus. Quando você está pregando, ela exala o perfume e você sente o cheiro. E você pega para você, ou você ouve e desce para o coração. Desce para o coração. E outra coisa, se você vê uma coisa que não agradou você, que você acha que é errado, vai para o culto ou para algum congresso que você for, vai com filtro. O que é um filtro? Ele filtra as palavras boas, você deixa descer para o coração, e a palavra que você acha que não está na palavra de Deus, ou que você acha que está errado a pessoa, deixa sair pelo outro ouvido. É simplesmente, meu irmão, Deus não dá um chamado para quem é caluniador. Pessoas que falam mal do seu irmão. Pessoas que julgam o seu irmão. Deus não dá o seu chamado para isso. Cuidado que você pode estar entrando. Você sabe que pecado você pode estar entrando? O pecado da incredulidade. Você pode estar entrando no pecado. Sabe qual é o pecado? Aquele pecado que você coloca a pessoa dentro da sua casa. É teu irmão. Esse é o pior pecado que existe. É a chamada ingratidão. O que é ser ingrato? É aquele que um dia o irmão, ou quem estava falando de Jesus no dia, foi um boca de Deus naquela noite. Ele falou com você talvez até chorou. Ele foi usado pela sua vida. Mas, às vezes você está com um problema na sua casa, quer descontar em cima do teu irmão. E eu vou dizer algo para você. Eu gosto de honrar homens e mulheres de Deus. Eu gosto de honrar. Na minha adoração. Posso estar em cima do altar, embaixo do altar, na cadeira. Todos me conhecem. Eu gosto de seguir sempre a Bíblia. Adorador por excelência. E eu não adoro porque eu quero. Eu adoro porque eu sinto. Eu cresci assim.
Eu aprendi assim, ser adorador. E é isso que o Senhor nos pede para que nós venhamos fazer. Adorar Ele. Nós não estamos, meus irmãos. Você não pode ficar preocupado com quem está falando. Quem está falando é um vaso de barro. Que qualquer hora ele pode errar a qualquer momento. Mas agora você fica com uma incredulidade. E tem outro problema que é muito perigoso, nós pregadores, acontecer com nós quando nós, às vezes, não gostamos, ou que é dizer que é o diabo que está usando a pessoa. Você sabe que o perigo disso é o quê? E se não for? Você quer cair nesse pecado? E se não for? Aí eu vou dizer para você, meu irmão, se não for, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você falar, sabe, dizer que aquele irmão é o inimigo que está usando ele. Cuidado, meu irmão. A blasfêmia fala que não tem perdão. E eu creio que se não tem perdão, não tem salvação. Mas a Bíblia não fala isso. É eu que estou entendendo, mas pode ser mais próximo disso mesmo. Então, adore a Deus quando o teu irmão está pregando. Se estiver na Bíblia, meu irmão. Adore. Não queira ser agitador de plateia, só quando você está pregando, que você fica dizendo, coloca a mão, fala aqui uma palavrinha, grita, parece que a igreja é fria, parece que a igreja... Não sei, é o seu jeito, você pode fazer, não tem problema. Só que quando você está ouvindo, se é a palavra de Deus, serve para todos que estão na igreja. A palavra não é para aquele que não foi, a palavra é para aquele que foi. E a palavra nesse momento estava sendo para o rei Ezequias. E aqui, eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás. Volte 10 graus atrás. Por causa de um homem de Deus. Por causa de um homem. Deus fez fazer o relógio de Acás virar ao contrário. Para não atingir o profeta. Então Deus pode fazer o quê? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Mas por que eles serão humilhados? Para quê? Ele não vai ser humilhado para colocar você no lugar dele, não. Ele não derruba um. Eu desconheço essa mensagem. Ele não precisa abater ninguém para levantar outro, não. Ele está dizendo, o próprio exaltado tem que ser humilhado na minha presença. Na minha presença. Não existe maior que ninguém. E nós estamos aqui falando de uma coisa séria. Que se nós hoje, nós não deixar Deus tomar conta do nosso cérebro, da nossa cabeça, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vai contaminar todo o nosso coração. E quando nós contaminar o coração, acabou. A boca fala que o coração está cheio. Então o homem de Deus pode ficar doente. Ele pode passar traumas, crises existenciais.
Não tem a ver com a fé dele. Não tem a ver que a palavra que Deus está dizendo, prepare-se. Nós não temos que se preparar para a salvação. Nós temos que viver preparado. Esta é a palavra de Deus. É a de Deus. E outra. Eu acredito nele mesmo. Com a responsabilidade do céu na minha vida. Eu acredito, eu sei. Eu tenho certeza no que eu estou falando. Mas se nós não tiver certeza no que vai falar, é um grande perigo. E outra coisa, meu irmão, quando estamos ouvindo, a Bíblia fala, dá respaldo na pessoa que mais está ouvindo do que fala. Porque o que ouve, aprende com o seu Senhor, que é o Senhor do céu. E a vontade dele é perfeita, agradável, e etc. Sabe o que é o sol virar ao contrário? O relógio virar ao contrário por causa de você. Imagina, meu querido amado irmão. Quer dizer, para nós ele vira ao contrário quando ele já dá uma nova chance para nós. Erguemos as nossas mãos. Ele virou ao contrário o relógio. Ele esqueceu o passado e agora é o presente. Nós vivemos agora. E de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, e meus queridos amados irmãos, é muito forte. Porque o que está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 1, olha, você que está aflito, com medo de estourar uma guerra mundial, com medo de os filhos ser entregues para essas leis humanas. Olha uma resposta de Deus, irmão, para nós nesta noite, para que você fique tranquilo. No livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1. Olha, ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos, do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei-vos outro no dia da visitação e da assolação que há de vir longe. Quem recorrereis para obter socorro e de onde deixareis vossa glória? Então, Deus nos deu resposta que Ele vai punir este povo. Ele vai punir este povo. Então, isso aqui é respaldo bíblico. Você está defendendo política. Estou defendendo a Bíblia. A Bíblia. Homens erram, mas a Bíblia não. Deus não, a palavra de Deus não. Você está entendendo? O que é errado não é mais errado. Neste mundo parece. Ou sou eu que estou entendendo as coisas errado? O certo não é mais certo. É um escárnio hoje em dia com a palavra de Deus, que dá nojo. Sabe? Dá nojo.
é um brincando com Deus ali, é um achando que Deus tem que colocar ele na parede porque não fez, é um profetizando coisas se não tiver dentro do crivo da Bíblia, é pessoas revelando sem a Bíblia. É complicado, meu irmão. Se a palavra de Deus é a boca de Deus falando, fica difícil quando você não usa a Bíblia. É difícil, é complicado explicar para você. Só que você, se for um pregador, um cara entendido da Bíblia, não estou falando de estudo, entendendo da Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. O texto lido é o que é. Então, nós estamos sendo engolidos pelo mundo lá fora e não está vendo. Nós estamos sendo, às vezes, um fariseu dentro da igreja. Não é fora, é dentro da igreja. E os fariseus antigamente eram conhecedores da lei, esses caras. Pessoas que, meu irmão, a Bíblia dá a legalidade para você fazer prova do que a pessoa está falando. Pergunte a Deus se esse profeta é de Deus. Vai, pergunte se você tem. Mas não deixa o tempo do culto ali entrar ira dentro do seu coração e tirar tudo aquilo que Deus queria passar. Deus não está subordinado a nós. É nós que estamos a Ele. Então, o rei Ezequias não disse aqui no texto que é pecado. Então, a palavra de Deus é o que está escrito. Então, Deus está com o mundo na palma da sua mão. É você que coloca coisas na cabeça e diz, a qualquer hora pode nós entrar dentro de um anticristo ou você já está achando que já é o anticristo. Leia o Apocalipse, parando parágrafos e parando vírgula. Você vai entender. E o que nós estamos passando, meu irmão, é tribulação normal da vida. Porque tudo que está acontecendo, bem-vindo ao mundo verdadeiro de trevas que quer sugar você, mas se você for mais forte com Deus, não tem quem te para, meu irmão. Não quem te para, minha irmã. Você não pode gostar de mim, mas você tem que gostar da palavra de Deus. Para morar no céu, tem que gostar da palavra de Deus. Para entrar no céu, tem que aceitar a palavra de Deus. Então, vamos parar com esse negócio de que querendo afirmar se é Deus, se não é. Vamos adorar a Deus. Se o profeta está falando da carne, é ele Deus. Se o profeta está falando pessoal, é ele Deus. Se o profeta pregou a mensagem que você não gostou, vamos orar. A oração faz mais os seus efeitos. Mas eu não acredito que uma pessoa estando errada, todo tipo de erro, todo errado, o nosso Deus não para ele. Ele para. Mas, irmão Job, então, prova isso aí para mim. Prova. Vem Saulo em cima de um animal, não vou afirmar, que eu não sei.
E ele estava indo para matar os cristãos, com carta já. Estava indo para matar os cristãos. Estava indo de Tarso, Damasco, no caminho ali. O Senhor aparece ao resplendor na frente dele. E ele, na hora, ele ficou cego. Porque quem vê a presença de Deus, a Bíblia diz que morre. Por isso que nós só sente. Está entendendo? Estou sentindo Deus nesta noite, oh glória. Por isso que nós só sente. Nós não podemos ver ele. Moisés viu ele de costa e quase ainda ficou cego. Só o seu resplendor é forte, meu irmão. Então, isso é base bíblica para você entender que o perseguidor das nossas vidas não pode ser um crente perseguindo o outro. Perseguição de ministério, perseguição, eu não gosto dele, persigo ele, eu falo o que eu quiser, porque minha mente está contaminada já. Meu irmão, para você dar um bom exemplo, a Bíblia nos ensina para nós aguentar, calado. Jesus aguentou calado. Aí tem gente que fala, se fosse com você, senão... Meu irmão, se a pessoa pegar a mensagem dele e não caçar conversa com você, sabe? Cada um para o seu canto, um orando pelo outro, sabe? Então, porque se você tiver na verdade, meu irmão, aí você pode falar. Só que você tem que estar, porque se não tiver, você fica no meio do caminho, você fica no meio ali da rua, não consegue atravessar a rua, porque você fica em dúvida, será que o carro vai me pegar ou não? Não, o crente que é verdadeiro, ele está com Jesus e fala, eu vou atravessar em nome de Jesus. Olha para um lado, olha para o outro, normal da vida. Está fechado o semáforo. Mas você não vai passar no semáforo aberto, que o carro vai passar por cima de você, porque você está indo contra a lei. Deus não veio para tirar a lei, ele veio para cumprir. Mas eu só entrei nesse texto só para te dizer, fique tranquilo. Fica do lado das leis certas do mundo. A lei certa do mundo é a lei de Deus. Fica certo, meu irmão. Porque eu tenho certeza, meu irmão. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas você não será atingido. Vamos nesta noite, e eu já vou encerrar já, orar pelo irmão. Vamos orar pelos ministérios que estão pregando. Eles estão errados, mas eles estão na casa do Senhor. E aí? Um surdo falando do mal lavado. Se Ezequias pecou ou não. Querendo afirmar uma coisa que não está escrito. Esse irmão não pode estar pegando, eu não gosto dele. Você não precisa gostar dele, você tem que precisar gostar da palavra. A palavra de Deus é eficaz,
entra na divisão, medulas, atravessa coração de pedra. Esta é a palavra de Deus que nos alegra, formosura o rosto, oh glórias. Se eu fosse olhar para que as pessoas falassem de mim, esses 16 anos, eu estava morto. A caminhada, quando você passa com Deus, com as experiências, promessas, provas, dificuldade, essa vai tirando aquela incredulidade de nós. Você tem que entender agora que, meu irmão, você está mexendo com ovelha, e ovelha dá trabalho. Se não tiver um pastor para estiver lá para conduzir elas, ela entra no lugar errado. E se nós hoje não esquecer de vida dos outros, esquecer de ministério dos outros, eu faço um pedido para vocês. Quer ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu era desse jeito, meu irmão. As provas vai nos apertando. Não é por causa do pecado, não. É por causa do ser humano que somos nós. E vai testando você ali. E você começa a entender o outro irmão num jeito de julgar ele. Você começa a entender, não, eu não vou apontar, eu vou orar por ele. Você começa a ser de uma pessoa apontador como Daniel, um homem que orava. Nem estava preocupado com as comidas, com os manjares do rei. Não estava preocupado. E se o rei ia matar ele, também não estava preocupado. Se o rei gostava dele, ele não estava preocupado com isso. Ele não estava. Eu tenho certeza que se nós se unir, eu continuando pregando, você continuando ministrando, você o outro, Deus usa mais. O irmão assumiu o microfone. Deus usa a boca desse irmão pelas suas palavras. Deus, enche o hino dessa irmã que ela vai cantar. Deus, enche a tua igreja hoje nesta noite, porque a palavra, Deus vai trazer hoje uma palavra do céu para nós, nossos corações. A palavra de Deus não é para nos distanciar e não para nos dar nem inveja, nem raiva, nem ódio. Tem pessoas que têm ódio do seu irmão. E ódio traz doença, meu irmão. Você está doente espiritual se você estiver guardando raiva dentro do seu coração. Se Deus não nos dá um puxão de orelha, nós não fica ali no altar. Nós não fica no prumo. Só que eu tenho um peso se eu mentir para você. Como conhecedor da palavra, eu sei qual é o silêncio de Deus. Você não sabe qual é o silêncio de Deus? Eu sei o silêncio de Deus. Então, vamos pautar a palavra de Deus. Se for falar, mais ou menos, se for falar alguma coisa ali, certo é pregar a mensagem desde a hora que começou até terminou. Mensagem de Deus, da Bíblia. Mas se for falar algo do irmão, fala que vai orar por ele, vai a vida dele, Deus vai... Você, irmão, será como uma grande nação, Abraão. Não é fazer o que eu estou falando, é fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Paulo disse, seja meus imitadores como eu fui de Cristo, ou na época ele era de Cristo. Ele estava dizendo para ser imitador dele, está dizendo de Cristo. Então, para terminar,
os sírios irão se levantar contra a sua vida. Mas o que importa, porque o que importa é que Deus é com você, Deus é com você. E você sabe que quando você está ministrando a palavra, aquela presença que desce, aquela unção que desce, aquela presença, sabe? Se você, quando você está falando, aquela alma que vem para Jesus, vou dizer algo para você, não é você. Você só está sendo um instrumento. É quem está dentro de você que fez ela vir ao altar. O próprio Jesus disse: eu não vou falar de mim, mas sim do meu Pai que está no céu. Eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Então, às vezes eu não vou ser bom para você, às vezes você não vai ser bom para mim, mas por incrível que eu pareça, eu tenho que aceitar a mensagem de Cristo Jesus na sua vida. E se você estiver fazendo alguma coisa errada, você é Deus. Eu não quero carregar um peso na minha... Eu não quero aumentar uma cruz na minha vida. Ou intriga com o próprio Deus. Porque se tocamos na medida dos olhos de Deus, toque, continue tocando. Vocês que são revoltados, continuem. Eu não vou ficar com raiva, não vou ficar com ódio, eu vou orar por você. Mas eu só estou dizendo para você. A tão ira vindoura do Senhor é muito perto dela vir na sua vida. Não estou desejando. Vou te dar um livro para você ler, você vai ver o que é a ira vindoura de Deus. Livro de Naum. Lê sobre o livro de Naum, meu irmão. É a continuação do livro de Jonas. Fala sobre o próprio Deus faz a destruição. Ele destrói. Ele vem com a sua ira sobre Nínive, que é uma cidade terrível. Pois, aqui eu me encerro dizendo para você: Deus vai fazer algo nas nossas vidas. E para isso temos que crer, acreditar, ser verdadeiro, continuar, perseverar, não ir pelos outros e pela palavra. Seremos o Brasil, uma cidade, Piritiba Mirim, abençoada por Deus. Por quê? Porque quando nós profetizamos na nossa boca, vai acontecer, porque tem poder. Eu vou orar pela sua vida nesta noite. Senhor, muito obrigado por estar nesta live, Senhor. Já 1h03. Senhor Jesus, Pai, eu não disse aqui como o nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eu não vim, Pai, falar de eu mesmo. Eu vim falar, Senhor, de coisas para que nós venhamos ficar mais fortes, Pai. Não parar por causa dos outros. Não ficar com raiva por causa do que nós não veio a mensagem que nós quis, nós ficar com raiva. Não ficar querendo opinar na vida das pessoas, sendo que o dono da vida das pessoas não é você, não é eu. Olha, meu Deus, tira da nossa mente, do nosso coração, a incredulidade, a raiva, o ódio, a tristeza, Senhor. Pai, enquanto a sua igreja, Senhor, estão brigando, Senhor, quem fala mais, quem fala menos, quem nos fala. Oh, maravilhoso. E nós estamos ouvindo, Pai, que nós estamos ajudando também, porque se nós não estamos, uma geração de jovens, Pai, que estão se matando, bebendo vários tipos de remédio para morrer. Oh, maravilhoso. Oh, Senhor, nos livra, Senhor. Livra, Pai, a casa deste irmão. Não deixe, Pai, que o sangue venha estar, Senhor, sangue na festa das portas dos teus servos. Que a ira vindoura, Senhor,
Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Estamos aqui, Pai, não é porque queremos, estamos aqui porque o Senhor nos colocou, Senhor. Mas, Senhor, se tiver alguém que não entende, Senhor, o propósito de estar falando verdade, ou no propósito de pregar, Senhor, coloca no coração deles, meu Deus. Ó, Senhor, só o Senhor pode mudar a nossa nação, o Brasil. Só o Senhor pode, Senhor, Pai, ajudar, Senhor, sobre as leis, Pai, nesse país. Israel, Pai, quando nós estamos, sabe, cada um querendo acabar com a vida do outro, acabar com o ministério do irmão. Israel, Senhor, está sendo bombardeado, ou Israel bombardeando, oh, Senhor, meu Deus, não deixe, Senhor, que o Brasil venha ser tomado. Quer dizer, que nenhum país, Senhor, venha estar, Senhor, sobre a ira vindoura do Senhor. Olha, Jesus, sabemos que estamos errados todos os dias. E precisamos, Senhor, da Tua graça, precisamos do Teu amor. Porque senão não estaria, Senhor, vivo. Ó, Senhor Jesus Cristo, Pai. Esta palavra, Senhor, é uma palavra, Pai, para alertar, Senhor, a Sua igreja, Senhor, começando por mim. Ó, Senhor Jesus, que nós vamos entrar no culto, Pai, e o culto venha entrar dentro de nós. Oh, meu Deus, entra na mente, Senhor, dessas pessoas, que elas não sabem o que está fazendo, meu Deus. Pai, entra dentro das cadeias, Pai. Enquanto, Pai, os Teus servos estão dizendo lá que se desse uma chance para eles teriam na igreja. Oh, meu Deus, se nós não estamos fazendo nada para isso acontecer, o Senhor, Pai, vai levantar o outro. Não para nos abater, mas Ele vai levantar outro, porque a obra precisa de homens e mulheres de Deus. Olha, Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa o nosso ministério, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos pastores. Deus, quanto é, Senhor, a vida triste, Pai, a vida de um pastor de igreja. É tão triste, Pai, a vida de um missionário. É tão triste porque, Pai, é eles, Pai, que ficam com a carga mais pesada. E quando nós, Pai, não estamos, sabe, Senhor, deixando o Senhor a ira entrar dentro dos nossos corações, deixamos a mágoa. Oh, Senhor, os nossos pastores estão dando de tudo para levantar, Senhor, nossa vida. Está, Senhor, pregando todos os dias uma palavra. E eles têm que estar forte ali, Senhor, porque se eles não estiverem fortes, o que eles vão ensinar para a igreja? Oh, Senhor Jesus Cristo, estamos numa geração de crentes doentes. Oh, Jesus amado. Senhor Jesus, não nos deixa, Senhor. Oh, Pai, a maldade do ser humano, a maldade de nós, Pai. Que nós venha, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, ser liberto. Olha, Senhor, este irmão, esta irmã, Senhor, que foi mal, Senhor, evangelizado, mal evangelizada, mentiram para eles, Senhor. Depois agora eles estão no mundo, hoje eles estão parados. Mas eu digo para você que chegar esta mensagem, esta oração, não pare não, Ezequias. O Senhor está te dando mais anos na sua vida para você continuar pregando, pastor, diácono, obreiro, missionário. Deus está te dando uma nova chance. Oh, maravilhoso. É tão difícil com a presença, imagina sem ela. Sem a presença nos nossos corações. Nós vamos, sabe, acabar com o resto que falta de tristeza, mágoa, solidão. Ó, Senhor, a vida lá fora, Senhor, no mundo, é uma vida miserável.
É uma vida, Senhor, que não tem futuro para um crente, Senhor. Senhor Jesus, que venha curar, Senhor, pessoas que estiverem enfermas na sua casa. Ó, Senhor Jesus Cristo, tenha compaixão, Senhor, desses teus servos. Cura eles, Pai, porque eles estavam na tua casa, Senhor, e eles querem estar lá, Senhor, mas se eles estiverem doentes, eles não podem. Levanta-se este irmão da cama, Pai, infecções, viroses, dengue, tipo sinusite avançada, pneumonia, Senhor, problema de diabetes, problema de pressão. Arranca, Senhor, desse teu servo. Se o Senhor não puder, dá um controle para eles poder fazer a sua obra, Senhor, mas, Senhor, se nós parar de te adorar, Senhor, nós é igual aquele hino. É um grande perigo de nós morrer verdadeiramente, Senhor, não só espiritualmente, porque se sair, Senhor, a palavra de Deus de dentro dos nossos corações, e depois, que força nós temos, Senhor, para aqueles novos convertidos, ou que força que nós teremos para aqueles que estão lá fora no mundo. Senhor, tira eles, Pai. Pai, vai lá nos hospitais, Senhor, hospital das clínicas, hospital, todo tipo de hospitais. Deus, Senhor, a família, Senhor, nossa família merece respeito, Pai. Jesus amado, Senhor, não deixe, Pai, que os nossos filhos sejam contaminados, Senhor, com a lei deste mundo. Tenha misericórdia de um povo, Senhor, que é fraco, mas está indo na sua casa, está no propósito, Senhor. E eu sei, Senhor, Pai, que como eu um dia passei, esse teu servo vai passar também, Senhor. Jesus. Senhor. E se o Senhor nos dá saúde, Senhor, nós vamos, Pai, ficar velhinhos. Velhinhos, Pai, fazendo a tua obra. Velhinhos, Senhor, envelhecer na igreja, como a igreja primitiva. Os crentes envelheciam na igreja. Continua, meus irmãos, sendo humilde. Continue. Não pare, não. Deus pode te colocar em qualquer outro nível, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus na sua vida. Senhor, que o Senhor venha fazer na minha vida para a glória de Deus, Senhor. Não deixe eu afastar, Pai, do teu caminho, a sua palavra. Por isso, nesta noite, Pai, obrigado por essa noite. E, Senhor, eu te peço, Pai, toque nos teus servos para compartilhar, para que venha mandar essa mensagem, Senhor. Eu amo ao Senhor, Pai. Eu amo te servir, eu amo a tua palavra. Eu sinto, Pai, que nós vivemos pelo Senhor. Por isso, Pai, protege a nossa família, protege os nossos filhos, protege os nossos, protege os teus servos também, Senhor. Tira toda a depressão, Pai, que está nos jovens. Que o Senhor, Pai, tira, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Saia da vida dela, saia da vida dele. Em nome de Jesus, o quarto dela, você vai dormir, meu irmão. Você vai voltar de novo a respirar, você vai voltar a falar, você vai voltar a viver as promessas de Deus na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estar aqui. E que Deus abençoe, irmãos, a sua vida nesta noite. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.